O que Davi fez no secreto foi o que sustentou tudo quando o público chegou. Antes do trono, antes das vitórias, antes dos cânticos e da admiração do povo, havia um coração sendo formado longe dos aplausos. E é exatamente aí que a história de Davi se separa definitivamente da história de Saul. Saul começou no público e se perdeu no interior. Davi começou no secreto e foi preservado quando tudo se tornou visível. O favor que repousou sobre ele não nasceu de um momento extraordinário, mas de uma vida construída em lugares onde ninguém estava olhando. Davi foi esquecido. Quando Samuel chegou à casa de Jessé para ungir o próximo rei, Davi nem sequer foi lembrado. Estava no campo, cuidando de ovelhas, fazendo um trabalho considerado simples, repetitivo e sem prestígio. Mas esse detalhe revela algo profundo. Enquanto ninguém via importância naquele campo, Deus estava observando um coração. O secreto não é ausência de significado, é o lugar onde o caráter é revelado sem máscaras. E Davi foi fiel ali. No campo, Davi aprendeu a depender de Deus, quando não havia testemunhas. Ele enfrentou leões e ursos sem plateia, sem reconhecimento, sem aplausos. Ele poderia ter fugido, poderia ter se omitido, mas escolheu proteger o que lhe foi confiado. Isso revela um princípio espiritual poderoso. Quem é fiel no que parece pequeno aos olhos humanos está sendo observado por Deus. Saul falhou protegendo o que era grande. Davi foi aprovado cuidando do que parecia pequeno. No secreto, Davi também desenvolveu intimidade com Deus. Seus salmos não nasceram no palácio, nasceram no campo. Sua sensibilidade espiritual não foi construída em momentos de glória, mas em horas solitárias. Ele cantava para Deus quando não havia ninguém para ouvir. Ele derramava o coração quando não havia ninguém para validar. E esse tipo de relacionamento forma raízes profundas. Saul conhecia a função. Davi conhecia a presença. Enquanto Saul via Deus como alguém a ser consultado em momentos críticos, Davi via Deus como companhia constante. No secreto, ele aprendeu a falar com Deus sobre medo, alegria, frustração, esperança. Ele não se relacionava com Deus apenas por obrigação, mas por prazer. E isso muda tudo. Porque quando o relacionamento é íntimo, a obediência não é pesada. Ela é natural. Davi obedecia porque amava, não porque temia perder posição. O secreto também foi o lugar onde Davi aprendeu a esperar. Ele foi ungido rei, ainda jovem, mas voltou para o campo. A promessa não o levou imediatamente ao trono. Anos se passaram. Ele serviu Saul, foi perseguido por Saul, fugiu de Saul, e em nenhum momento tentou forçar o cumprimento da promessa. Isso revela maturidade espiritual rara. Davi entendeu algo que Saul nunca compreendeu. Promessas não precisam ser apressadas. O tempo de Deus não é um obstáculo. É parte do processo. Davi teve oportunidades claras de encurtar o caminho. Ele poderia ter matado Saul em cavernas, poderia ter tomado o trono pela força, poderia ter justificado suas ações, dizendo que já era o escolhido de Deus. Mas ele não fez isso. No secreto do coração, Davi decidiu não tocar naquilo que Deus não havia liberado. Ele preferiu sofrer injustiça a cometer injustiça. Preferiu esperar em dor a vencer em desobediência. Isso não nasce de força emocional, nasce de reverência. O que Davi fez no secreto também se revela na forma como ele lidava com a correção.
Quando confrontado pelo profeta Natã, após seu grave pecado com Batseba, Davi não se defendeu. Ele não apresentou desculpas, não culpou circunstâncias, não transferiu responsabilidade. Ele caiu se ele reconheceu, ele se quebrou. Esse tipo de resposta não surge de improviso. É fruto de um coração treinado, no secreto, a se submeter a Deus. O Salmo 51 é uma janela aberta para esse interior. Davi não pede apenas perdão, pede purificação. Ele não pede apenas para escapar das consequências, pede para não perder a presença. Ele entende que o maior castigo não seria perder o trono, mas perder a intimidade. Saul, quando confrontado, pediu apenas para ser honrado diante do povo. Davi, quando confrontado, se prostrou diante de Deus. Essa diferença nasce no secreto. Davi também aprendeu no secreto a lidar com o silêncio de Deus. Houve momentos em que ele se sentiu abandonado, cercado, perseguido. Seus salmos revelam perguntas duras, angústias profundas. Mas mesmo quando não entendia, ele permanecia. Ele não buscava atalhos espirituais. Ele não trocava Deus por qualquer outra voz. Ele esperava, clamava, insistia. Saul, quando Deus se calou, procurou uma feiticeira. Davi, quando Deus parecia distante, se aproximava ainda mais. Outra marca do secreto de Davi é sua humildade contínua. Mesmo após se tornar rei, ele não perdeu a sensibilidade. Ele dançou diante da arca sem se importar com a opinião alheia. Ele se humilhou publicamente porque sua identidade não estava no trono, estava em Deus. Quem constrói identidade no secreto não precisa de validação constante no público. Saul precisava ser honrado diante do povo. Davi precisava agradar a Deus. O secreto também ensinou Davi a consultar o Senhor. Ele não confiava apenas em sua experiência militar, mesmo sendo um guerreiro habilidoso. Antes de batalhas, ele perguntava. Ele esperava resposta. Ele obedecia à direção recebida, mesmo quando parecia ilógica. Isso demonstra dependência contínua. Saul começou consultando Deus, mas parou de esperar respostas. Davi nunca deixou de esperar. Quando o público chegou, quando as vitórias vieram, quando o nome de Davi se tornou conhecido, o que sustentou tudo foi aquilo que ninguém viu: o campo, as ovelhas, os salmos, a solidão, a espera, a reverência. Saul não suportou o peso do público porque não cuidou do interior. Davi suportou porque seu coração já estava firmado. Essa é a grande inversão do reino. Deus não escolhe com base no que aparece, mas no que é cultivado no secreto. Saul tinha a aparência de rei. Davi tinha coração de servo. Saul se preocupava com a manutenção do poder. Davi se preocupava com a manutenção da presença. Saul se perdeu tentando controlar o externo. Davi foi preservado, rendendo o interno. E essa história não é apenas sobre o passado. Ela confronta o presente, porque muitos querem o público sem cuidar do secreto, querem reconhecimento sem intimidade, querem resultados sem rendição. Mas o favor que permanece só repousa sobre corações que são fiéis quando ninguém está vendo. O que você faz no secreto está moldando quem você será no público. A pergunta que fica não é sobre Davi, é sobre nós. Como temos tratado o secreto? Como oramos quando ninguém está olhando? Como obedecemos quando não há recompensa imediata? Como reagimos quando Deus nos pede espera em vez de ação? Porque o secreto revela
quem realmente somos diante de Deus. Davi não foi perfeito, mas foi inteiro. Ele não foi isento de falhas, mas foi sensível. Ele não acertou sempre, mas se quebrantou sempre que errou. E isso fez dele um homem segundo o coração de Deus, não porque nunca caiu, mas porque nunca deixou de se render. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários o que você sente que Deus está te chamando a ajustar no secreto. Inscreva-se no canal para continuar aprofundando sua fé com reflexões bíblicas profundas e transformadoras. Deixe seu like para que essa palavra alcance mais pessoas. E lembre-se, o que sustenta o público é sempre aquilo que foi construído no secreto.